noite a todos. Meu nome é Arthur Cabral, eu sou o presidente desta Sociedade de Debates e é com enorme prazer que eu lhes dou boa noite e lhes desejo as boas-vindas à final do 6º torneio anual de debates da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. Bem, as equipes que debaterão aqui hoje são equipes que se provaram as melhores dentre as melhores. Não resta dúvida de que são pessoas que se esforçaram, estudaram para esse torneio e, ao longo dos 2 dias de competição, mostraram seu valor. Antes de convidar as equipes e a mesa julgadora para este palco, eu gostaria de, falar sobre as pessoas que tornam possível a realização desse evento. Além de parceiros, esses escritórios e empresas são pessoas que acreditam na realização e no patrocínio da cultura. Eu não poderia deixar de agradecer ao escritório jurídico Alexandre Rodrigues de Albuquerque, ao escritório Cândido de Albuquerque, ao Hospital Gênesis e, é claro, à Faculdade Hélio de Sá, que nos recebe. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a senhora oradora da casa, a senhora Mariana Estrela, os outros 2 membros da mesa julgadora, senhor Vitor Magalhães e o senhor Matheus Casimiro. Gostaria de convidar as 2 equipes que debaterão hoje à noite, a senhora Damaris e o senhor Eric, Túlio e Tiago. Eu espero que os senhores aproveitem o espetáculo que está diante de vocês. Muito obrigado. Oi, todo mundo me escuta? Ótimo. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, em nome da Sociedade de Debates, a presença não só dos debatedores, dos participantes em geral, mas também a presença de todos vocês que estão aqui para prestigiar essa final, que tem o tema "Esta casa não exporia na internet a imagem de pessoas que cometeram crimes". Apenas alguns anúncios antes da gente começar o debate, certo? Os tempos dos debates, dos discursos, serão os 2 primeiros discursos de 6 minutos, os 4 discursos seguintes de 5 minutos e os 2 discursos finais, que são discursos conclusivos, cada um de 4 minutos, certo? Para aqueles que ainda não conhecem como os debates, vocês vão escutar, após o primeiro minuto, esse som. Significa que o primeiro minuto já passou. No último minuto de discurso, vocês vão escutar 2 toques de sineta. Por fim, quando o tempo acabar, serão 3 toques seguidos. Então, não se assustem. Então, vamos começar o debate, chamando o senhor líder do governo para o discurso de até 5 minutos. Só 1 minuto, por favor. Alô, alô, alô. O senhor está reconhecido. Muito boa noite a todos. Eu me chamo Túlio Mesquita. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente a mesa que vai nos julgar aqui hoje à noite. Em segundo lugar, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas da oposição e, por fim, o meu colega do governo. Gostaria apenas de reiterar meus agradecimentos a todos os que puderam vir aqui hoje. Iniciando este debate, eu irei definir a moção. A moção de hoje é: esta casa não exporia na internet a imagem de pessoas que cometeram crimes. Para definir de uma forma bastante clara, nós vamos nos lembrar de um post no Facebook. Quando nós vimos um post de uma mensagem de algum site de notícias que diz a seguinte coisa: fulaninho cometeu tal coisa, ou praticou tal crime, ou cometeu tal conduta. Desta forma, crime aqui será definido de uma forma mais próxima do nosso senso comum. O sentido de expor, ele está relacionado a exibir nome ou fotos que identifiquem o suposto cometedor do crime. Com a finalidade de conduzir um debate completamente focado em um confronto entre a liberdade de expressão e o direito à imagem, nós excluímos da definição da moção crimes que já tenham transitado em julgado. Desta forma, começo o meu discurso em relação ao que seria ser julgado pelo Tribunal da Internet. A internet é um tribunal que julga de forma sumária. Ele não recolhe provas, ele não escuta testemunhas, ele dá um julgamento desproporcional
e pune de forma inadequada. Para demonstrar isto, eu irei trazer elementos da psicologia cognitiva, pois, como já diriam os gregos, conhecei a ti mesmo. Em primeiro lugar, por que o tribunal da internet decide mal? Por que ele conhece mal dos fatos no mundo? O primeiro problema é que as pessoas, quando elas estão em um ambiente de internet, elas se deixam enganar com a ilusão de uma verdade e com a ilusão de que elas agem de forma completamente racional. Na verdade, quando as pessoas avaliam e reconhecem os fatos no mundo, elas não agem de forma completamente racional. Vou lhes dizer por quê. Quando nós estamos vivendo, a nossa cognição ela é repleta de vieses, ela é repleta de distorções que não viabilizam que nós conheçamos adequadamente o que acontece no plano externo. Trago emprestado um estudo do vencedor do Prêmio Nobel em Economia, em 2002, o professor Daniel Kahneman, autor da obra Pensando Rápido e Devagar. Segundo ele, o cérebro humano ele funciona de duas maneiras. A primeira, rápida, intuitiva e emocional. E a segunda, lógica, cuidadosa, analítica. Estes dois momentos cerebrais eles funcionam em situações distintas. Contudo, em um ambiente de internet, prevalece a pior delas. Prevalece a parte intuitiva e emotiva. Por quê? Porque a internet nos bombardeia a todo momento com informação. E o cérebro humano ele é absolutamente incapaz de julgar toda a informação que recebe. Retomando uma ideia da Grécia Antiga, de Heráclito, lhes digo que a internet é como um fluxo eterno de informação que vem e não acaba mais, um bombardeio permanente. Segundo pesquisas da EMC, a internet atualmente tem 1 septilhão de bits de informação. Todos os dias, o Google processa 24 trilhões de bytes. E é produzido de informação na internet todos os dias 2,5 quintilhões de bytes de informação. Isso tudo converge em pessoas que não têm a plena capacidade de conhecer o mundo e de julgar o mundo de forma adequada. Enfatizando o tópico da decisão. Por que as pessoas em um ambiente de internet julgam mal? É como eu já havia dito anteriormente. As pessoas são sujeitas a uma série de vieses e de vícios de cognição e de avaliação. Trago, por exemplo, o envolvimento emocional das pessoas em um ambiente de internet. Elas tendem a se sentir envolvidas e querer participar ativamente daquele fenômeno que está acontecendo ali. Contudo, elas não são hábeis a conseguir fazer isto adequadamente, como eu já havia dito anteriormente. Elas tendem a uma série de vícios cognitivos, por exemplo, confirmation bias, ou viés de confirmação, que eu poderia trazer de uma forma coloquial com o achar chifre na cabeça de cavalo. Isso é muito comum. As pessoas encaram um determinado preconceito, um prejuízo, e buscam quaisquer tipo de elemento que permitam que ela chegue àquela conclusão pré-estabelecida. Outro ponto, agora relacionado à pena. Por que as pessoas em um ambiente de internet chegam a uma condenação tão perversa em relação aos fatos que elas presenciam? Trago agora uma brincadeira, que parece completamente desconexa, mas tem uma completa similitude com o que acontece na internet. Lombo, 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 quem descobriu o Brasil? Cabral. O que tem a ver isso com o problema na internet? Tem a ver uma coisa chamada dissonância cognitiva. Mais à frente, o meu amigo vai desenvolver melhor por que essa dissonância cognitiva ela nos traz uma pena perpétua no ambiente da internet. A mesa agradece ao discurso proferido pelo senhor líder do governo e chama, então, o senhor ou a senhora líder da oposição, o senhor líder da oposição, para proferir um discurso de até 6 minutos. Oi, som. Um momento, por favor. Som. Oi.
O senhor está reconhecido. Primeiramente, uma boa noite a todos. Meu nome é Eric Ian, sou estudante do terceiro semestre do curso de Direito na Universidade Federal do Ceará. Quero cumprimentar a banca avaliadora, os nobres colegas do governo, a minha nobre colega da oposição e todos vocês que se encontram aqui no dia de hoje para nos prestigiar. Quero dizer que também que é uma honra estar aqui nessa faculdade. Fui aluno aridiçado durante 10 anos e é um prazer poder rever algumas pessoas muito queridas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, antes de mais nada, é necessário entender que estamos falando aqui de uma dicotomia entre dois direitos muito importantes. De um lado, falamos do direito à informação, o direito à publicidade e o interesse público, tudo aquilo que afeta a mim e a vocês. De outro lado, estamos falando aqui do direito do interesse privado, do direito à imagem, do direito ao esquecimento, de certa forma também. Mas, como o senhor já deixou bem claro, não falaremos aqui dos crimes transitados em julgado, mas sim daqueles crimes que ocorreram e que estão sendo julgados, ou, quem sabe, nem foram julgados ainda. Uma coisa muito importante também a se lembrar. Em relação a esse sopesamento, essa duplicidade entre esses dois tipos de direitos, é muito importante entender que os direitos eles não são absolutos. A partir do momento que nós vivemos em sociedade, os indivíduos eles possuem uma série de barreiras em relação aos seus direitos. Por exemplo, quem aqui mora em condomínio? Vocês podem falar, por favor? Interessante. Eu creio que vocês vão entender rapidamente a diferença entre você morar em um condomínio e você morar em um sítio onde você não tem contato com ninguém ali perto. É óbvio que você não vai poder escutar música até muito alto, é óbvio que você não vai poder assistir o seu jornal nacional a altos volumes ou a sua novela. Da mesma forma, se você for para o deck, você tem que voltar às 11 horas ou, sei lá, à meia-noite, dependendo do momento. De forma que, a partir do momento que você vive em conjunto com outros indivíduos, essas pessoas que estão ao redor de vocês, os seus direitos eles são limitados. Uma coisa que nós queremos deixar claro desde o começo aqui, em nenhum momento essa bancada, a bancada da oposição, ela quer ferir o direito à imagem desses indivíduos que cometeram crimes. Estamos falando aqui do interesse privado e o interesse público, e vamos provar para vocês, desde o começo, que o interesse público ele acaba sendo mais importante nesse momento, ocorrendo, assim, um sobressalto desse direito. Isso fica muito interessante quando você vai olhar a lógica do sopesamento. Existem dois indivíduos muito importantes, um deles é o Robert Alexie e o outro é o Ronald Dworkin, um com a sua obra Constitutional Rights, Balance and Rationality, e o outro com Levando os Direitos a Sério. Ambos falavam o quê? As normas de direitos fundamentais elas não estão simplesmente baseadas em regras, mas também em princípios. Por serem princípios, ocorre esse chamado sopesamento. No caso concreto, na nossa realidade, é necessário que nós façamos um balanceamento para saber o que é mais importante, mas nunca cancelando, nunca deixando o indivíduo de lado, nunca destratando e tirando o seu direito como ser humano. Isso é uma coisa muito importante para saber desde o início. Muito bem. Outra coisa muito importante para ser trazida aqui nesse momento é que a divulgação dos crimes, ressaltando qual é a imagem do indivíduo, é uma coisa muito importante e traz grandes benefícios. Primeiro, porque a sociedade, nós, merecemos saber disso. Por quê? Parem para pensar. Como o senhor do delegado do governo deixou bem claro, nós traremos como crime o senso geral, o senso comum. Não estamos falando aqui como juristas. Mas uma coisa que nós temos que perceber é que crime é toda aquela conduta que fere uma coisa que é séria, uma coisa que é preciosa. Nesse momento eu estou falando de quê? Estou falando de propriedade, estou falando de liberdade, estou falando de vida. São coisas muito importantes. E o mais interessante é que o crime ele nunca afeta diretamente só a pessoa que passou por isso. Vocês querem uma prova disso? Talvez aqui muitos nunca tenham sido assaltados, nunca tenham sido roubados, sequestrados, mas pode ter certeza que muitos aqui têm medo de chegar em casa tarde. Por quê? Porque o crime ele não afeta diretamente só a pessoa, mas a sociedade como um todo. De forma que é necessário esse sopesamento. O senhor delegado veio falar aqui que as pessoas não agem de forma racional quando estão na internet. É uma observação interessante até porque ele tem realmente uma base científica para isso. Mas, nesse momento, um questionamento que veio a mim diretamente, não só como debatedor, mas como pessoa que vê a história. Vocês lembram da Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi uma série de revoluções que ocorreram no norte da África e também no Oriente Médio, que mobilizações ocorreram para a derrubada de governos usurpadores e governos que abusavam do poder. O interessante é que uma das grandes referências, uma das grandes características desse governo, desse movimento, foi o uso da internet. Talvez sem o uso da internet, ditadores não teriam caído do poder. E trazendo para a nossa realidade, eu estou falando aqui de criminalidade, que é um problema muito sério que temos hoje. Um problema tão sério que provavelmente muitos de vocês vão ter medo de sair daqui e voltar para casa depois. Se o uso da internet de uma forma racional, que é o que nós estamos defendendo aqui, ele consegue derrubar governos ditatoriais, será que ele não pode ser um instrumento no combate à criminalidade?
A partir do momento que você diz e afirma que os indivíduos não têm uma racionalidade suficiente para responder, isso é uma coisa muito perigosa. De forma que é importante entender desde o início que a internet é um grande artifício a ser utilizado. Essa temática também trata também da situação da liberdade. Como assim liberdade? Quando se fala em criminalidade, não se trata simplesmente da liberdade de um indivíduo que ele vai ter ou não ao ser preso. Também se trata da nossa liberdade, que é ferida a partir do momento que nós temos medo de sair. Não é simplesmente aquele indivíduo, mas também a gente. Eu trago uma frase de Nelson Mandela, que falou muito quando eu li, que é essa aqui. Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. Ao tratar da criminalidade, não se trata simplesmente de tratar, de se aquele indivíduo vai ser preso ou não, mas sim da situação geral de toda a sociedade, de forma que a internet deve ser utilizada de maneira coerente. Muito obrigado. A mesa agradece ao discurso proferido pelo senhor líder da oposição e chama para dar continuidade ao debate o senhor deputado do governo. O senhor está reconhecido pelo tempo de até 5 minutos. Meus amigos que aqui se encontram presentes, gostaria de começar meu discurso saudando a todos. Muito boa noite a cada um de vocês que estão aqui. Boa noite à mesa que por hora nos julga. Boa noite ao meu colega do governo. E boa noite também aos meus amigos da oposição. E, obviamente, boa noite a esta plateia, que numa noite de terça-feira veio nos prestigiar pelo amor ao debate. Eu me chamo Tiago do Vale, sou aluno do 8º semestre da Faculdade de Direito e vim reforçar os argumentos do meu colega do governo e enfatizar também uma frase bem interessante dita pelo meu amigo líder da oposição. Primeiramente, elogiá-lo pelo seu ótimo discurso, que ele veio aqui trazendo realmente um bom debate de ideias. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. A sociedade merece saber. Merece saber aquela pessoa que comete alguma infração. Mas isso pode ter um custo enorme. E eu posso mostrar por quê. Eu lembro o meu saudoso amigo Humberto Eco, falar amigo em sentido metafórico, óbvio, nunca o conheci. Infelizmente, ele nos deixou no mês de fevereiro deste ano. E ele estudava muito a questão das mídias sociais. E ele dizia que as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis. Fala legiões de imbecis que, às vezes, eles estão conversando com você no mesa de bar, depois de uma taça de vinho, e você simplesmente manda ele calar a boca e fica por isso mesmo. Mas, meus amigos, acontece que a internet ela não filtra conhecimento, não filtra a informação. Para o sábio, é muito bom se usar da internet, porque ela é um universo de saber, um universo de informação. Mas para o imbecil, lidar com informações não filtradas é complicado. E essa legião de imbecis, que é a internet, por favor, não se sintam ofendidos. Eu também uso a internet, eu não me considero imbecil, até que se prove o contrário. Mas o que eu quero dizer aqui é que as pessoas elas agem irracionalmente, como meu colega Túlio já havia enfatizado, e com vários detalhes interessantes. Na internet, quando você está de frente do seu computador ou de frente do seu celular, você não vê a pessoa, o seu interlocutor. Você está lá, falando qualquer coisa, falando o que der na telha, julgando qualquer pessoa, e você não vê a cara das pessoas olhando para você. Isso é um dado muito importante. Você sente na segurança do seu lar e não vê o seu interlocutor. Você fala o que você quiser. E na internet você é domado ainda por uma espécie de efeito multidão. As pessoas, a internet é um universo de pessoas que agem no efeito manada. São várias pessoas com opiniões diversas e seus vários colegas vão compartilhando dessa mesma opinião. E você, querendo não sair daquela linha de raciocínio, você tem medo de uma sessão coletiva daquela multidão. Efeito multidão é algo que você vê muito em manifestações, mas que se aplica à internet, porque a internet, a multidão é infinita. E, meus amigos, outro detalhe interessante também é que a internet, com esse efeito multidão, ela está imbuída em uma coisa que nós podemos chamar de civilização do espetáculo. Civilização do espetáculo é o nome de um livro escrito pelo grande romancista peruano e Nobel de Literatura no ano de 2010, Mário Vargas Llosa. Não é um romance, é uma análise da cultura no dia de hoje. Não estou falando do livro Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, que ele define espetáculo como o homem buscar pela mercadoria e tirar sua essência com isso. Eu estou falando de uma coisa diferente. Mário Vargas Llosa define espetáculo como a fragilidade cultural, porque as pessoas substituem a cultura pelo entretenimento. As pessoas só buscam aquilo que diverte a elas. E ele dá essa origem à Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, as populações, as sociedades do mundo capitalista, do mundo desenvolvido, foi se desenvolvendo rapidamente.
e, ao mesmo tempo, com um vácuo de lazer, um ócio muito grande. As pessoas não queriam conhecer nada que desse angústia a elas, não queriam lembrar dos horrores da guerra. Nós tivemos pessoas que foram se informando, foram se enriquecendo, sem ter o que fazer. E a indústria se aproveitou disso. Começou a divulgar uma série de conteúdo meramente comercial, uma série de conteúdo bobo, e as pessoas foram se absorvendo. E essa noção de espetáculo se aplica a muitas áreas do saber, dentre os quais a informação, o jornalismo, o sensacionalismo. Lembrem muito bem disso. As notícias, elas parecem que não servem tanto para divulgar aquilo que realmente ela tem que divulgar, que é notícia, informação. A notícia é vista mais pelo seu plano do entretenimento, do espetáculo, daquilo que causa. As pessoas querem, as pessoas buscam aquela informação que causa, que a pessoa fica perplexa. Elas não ligam muito para os aspectos econômicos e políticos das notícias. Elas querem saber do espetacular, do frívolo. E, meus amigos, já até dizia um grande estudioso, Thomas Eloy Martinez, que a imprensa sensacionalista é um jogo em que as vítimas são peças de um espetáculo em que serve para, que tem como única função satisfazer a curiosidade dos consumidores da perversidade. Nisso, nós nos aplicamos à imagem dos criminosos. Quando nós vemos uma pessoa que supostamente cometeu um crime, nós buscamos com afinco essa informação e nós não sabemos julgá-los de forma clara. A internet funciona como uma espécie de tribunal kafkiano, fazendo menção ao livro O Processo, de Franz Kafka. O processo em que um bancário muito bem sucedido, o Joseph K., ele de repente acorda e vê um bocado de guarda na casa dele. Mas, bem, como meu tempo já está encerrando, eu pretendo continuar isso no meu próximo discurso. Muito obrigado a todos. A mesa agradece ao discurso proferido pelo senhor deputado do governo e chamo, então, a senhora deputada da oposição para proferir um discurso também de 5 minutos. Só um minutinho. Vocês conseguem me ver? Tudo bem. A senhora está reconhecida. Muito boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um que abrilhanta essa noite com a sua presença aqui. É realmente gratificante ver cada um de vocês nos prestigiando. Saúdo a mesa, meu colega da oposição e os caríssimos colegas do governo. Bem, os caros delegados do governo falam e repetem a respeito de como a internet é um ambiente improdutivo, de como as pessoas que usam a internet são inconscientes e não utilizam da internet para fazer algo bom e positivo para a sociedade. Pois a nossa tese volta à moção, que é a possibilidade de se divulgar ou não. A nossa moção não está falando exatamente do que as pessoas farão com aquilo. A nossa Constituição, inclusive, fala no seu artigo 5º, incisos 4 e 5, a respeito da possibilidade da nossa liberdade garantida constitucionalmente à informação e a divulgar informação. Mas ela também fala que, caso aquela informação fira alguém, nós temos total direito à resposta e a receber até mesmo indenização. Então, com relação ao uso das informações que a internet dispõe, a nossa Constituição já trata, e ela tem soluções claras. O que nós estamos discutindo hoje é sobre a possibilidade de se discutir ou não, de se divulgar ou não aquilo que acontece. Voltaire falava: eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu defendo até o final o seu direito de dizê-lo. É isso que nós estamos trazendo hoje à noite, queridos. Para isso, um grande exemplo e ótimo exemplo é o que aconteceu ultimamente naquela tragédia com aquela moça, que eu não vou citar o nome, que sofreu um estupro coletivo em 21 de maio desse ano, na zona leste do Rio de Janeiro. Ocorreu um mau uso da imagem da vítima. Porém, até hoje, nós gostaríamos de ter imagens dos homens que cometeram aquela atrocidade.
nós vimos uma grande mobilização em todo o mundo a respeito daquele tema. Nós vimos uma mobilização que não irá acabar hoje, que irá se eternizar, vamos dizer assim, porque o conteúdo se manterá lá. Isso é benéfico, porque quando essa discussão for trazida à tona novamente, nós teremos conteúdo, nós teremos argumentos e teremos fatos para serem trazidos. E, quem sabe, melhorias. A internet também possibilita a repressão de atos criminosos por parte da sociedade que evitem os conhecidos linchamentos. Eu não sei quantos aqui sabem, mas a taxa de reincidência criminal no Brasil chega a 70%. Eu vou trazer posteriormente a fonte do dado. Mas chega a 70%. Basicamente, de 3 pessoas que cometem crime, uma volta a cometê-lo. Agora, vamos pensar. Se a sociedade tem a possibilidade de reprimir crimes, se a sociedade tem a possibilidade de trazer à tona e condenar, não é mais um ato repressivo, não é mais um ato que irá impedir a reincidência? Foucault fala, no seu livro Vigiar e Punir, a respeito do liberalismo, que foi um movimento que ocorreu por volta do século XVII e XVIII. No liberalismo, o centro de poder saiu da homogeneidade dos líderes e foi passando gradualmente para as mãos do povo. Nesse movimento, o povo a sociedade vê o poder disciplinar como forma mais cabível de manter a ordem. Então, a sociedade passa a ter mais acesso ao poder a partir desse momento. Dessa forma, hoje, como se desenvolveu, a internet é um instrumento disso. Pois bem, também Obrigada. O discurso proferido pela senhora deputada da oposição e chamo, então, o senhor deputado do governo para realizar mais um discurso de até 5 minutos. O senhor não está reconhecido ainda. O senhor está reconhecido. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu me chamo Tiago e vim, primeiramente, concluir o meu raciocínio, né? A questão do tribunal kafkiano. O livro Processo de Franz Kafka, o bancário acorda, vê um bocado de guarda prendendo ele em sua casa, até comeu o café da manhã na casa dele, e ele não sabe por que ele está preso. Mas você está me prendendo por quê? E os guardas também não sabem responder. Depois, quando ele finalmente consegue fazer um interrogatório na delegacia, o delegado é grosso, bruto, e também não sabe por que ele está sendo investigado dessa forma, sendo reprimido dessa forma. E quando ele vai ser processado, o processo se prolonga, e eu não vou contar para vocês o resto da história, óbvio, né, porque senão vocês vão jogar tomate em mim, porque eu estaria incorrendo naquele fenômeno do spoiler, né, que é tão danoso nos dias de hoje. E, bom, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que a internet, seja o Facebook, seja o Twitter, a internet, de um modo geral, ela é um tribunal kafkiano, imbuída em uma sociedade do espetáculo, onde as pessoas se regem por um efeito manada. A oposição trouxe muito bem vários exemplos de casos em que a divulgação do criminoso é bom para reprimir crimes perversos. Mas trouxe alguns casos meio extremos. Existem casos extremos no sentido oposto. Em primeiro lugar, frisar para vocês que uma pesquisa da American Press de 2016 afirma que as condenações, as falsas acusações, elas se espalham numa velocidade enorme. Só que a retificação dessas falsas acusações, elas se espalham numa velocidade 3 vezes menor. Ou seja, na sociedade do espetáculo, as pessoas veem aquela informação, aquela acusação, ficam impressionadas, levam aquilo a sério, começam a fazer vários comentários, começam a ficar esculhambando a pessoa envolvida, mas quando a pessoa vai se explicar, às vezes a pessoa nem vê a resposta da pessoa, ou então a resposta simplesmente não tem o mesmo impacto, e fica por isso mesmo. E eu posso trazer vários casos em que envolve internet e até a não internet. Digamos, os outros meios de informação, como o caso Escola Base, que aconteceu aqui no Brasil, no ano de 1994. Escola Base era um colégio, que era um sonho de um casal
que eles montaram esse colégio, começaram essa escola de primária para ensinar crianças em 1992, e 2 anos depois surgiu uma divulgação na imprensa, surgiu uma acusação de que 2 crianças de 4 anos de idade haviam sido estupradas nessa escola. E o que foi que aconteceu? A mídia divulgou isso vastamente, vários canais de televisão, vários veículos midiáticos, várias revistas divulgaram isso, dizendo que era a escola do terror, falava isso cruelmente. E depois se provou que eles eram inocentes. A escola não fazia nada disso. Mas a imagem dela se queimou totalmente. Até o SBT foi condenado a pagar 300 mil em danos morais. E muitos outros processos subiram até o STJ. Porque essas pessoas simplesmente tiveram sua imagem defasada. E muitos acabaram tendo que fugir para o interior do Estado para cair no anonimato. São exemplos assim que se perpetuam, que são capazes de destruir a reputação de alguém e que não tem retorno. Não tem, essas pessoas foram destruídas para sempre. Chegaram até a ser presas. Existem muitos outros casos. Olha que nessa época nem existia internet. Imagina se existisse internet. Imagine, por exemplo, aquele caso de Dominique Strauss-Kahn, que havia supostamente aliciado uma camareira, e depois se provou que ela não era uma camareira, ela estava chantageando ele. E ele era um cara respeitado, foi presidente do FMI, ele estava querendo concorrer à presidência da França pelo Partido Socialista Francês, mas teve sua reputação queimada por causa desse caso, por causa de uma mentira divulgada na internet. Não só na internet, como até outros meios. E a internet, meus amigos, esse tribunal kafkiano, ela tem um próprio sistema de sanções. Sistema de sanções que não respeita os princípios constitucionais. Não respeita a presunção de inocência. Quando você vê uma manchete sensacionalista, a sociedade do espetáculo olha aquilo e fica achando que aquilo é verdade. Ela não se liga que aquele cara presume-se que ele seja inocente, a pessoa que cometeu o suposto crime. E, meus amigos, imagine se fosse com você. Imagina você andando num carro com um amigo seu portando cocaína no bolso e você não sabe que ele está portando cocaína. Aí você para no blitz, você fica tranquilo. Eu não bebi, meus documentos estão em dia, mas aí a polícia vê que o seu amigo está com cocaína no bolso. Aí pronto, você é cúmplice do cara por tráfico de drogas. E aí? Vamos divulgar isso? Como é que você vai provar a sua inocência? Presunção de inocência não existe. Você vai começar como culpado. E existem várias formas de sanção nessa internet, nesse tribunal kafkiano, que não respeita a presunção de inocência, não respeita a proporcionalidade, não respeita a individualização da pena. Uma delas é justamente o linchamento virtual. Eu trago para vocês o caso de Alicia Ann Lynch, que ela foi para uma festa de Halloween, ela botou fantasia de atleta e com sangue. E ela pegou e colocou no Twitter, vítima do massacre de Boston. Isso foi no ano de 2013, naquele massacre da maratona de Boston. Foi uma bomba que matou 3 pessoas e deixou mais de 200 feridas. O que aconteceu? Os poucos seguidores dela começaram a retweetar isso, começaram a esculhambar a moça, me perdoa a expressão, mas começaram, digamos, a trazer ela ao escárnio público. Ela começou a ser ofendida gravemente, ela chegou a perder o emprego, o chefe dela viu o escândalo e resolveu demiti-la. Isso acontece com muitas pessoas. Esse tipo de sanção que não respeita os princípios constitucionais é por demais danosa à sociedade. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado. A mesa agradece ao discurso proferido pelo senhor deputado do governo e chama, então, algum membro da bancada da... da bancada da oposição. A senhora é deputada da oposição. Para finalizar a parte construtiva do debate, com um discurso de até 5 minutos. A senhora está reconhecida. Mais uma vez, muito boa noite. Retomando o dado que eu trouxe a respeito da reincidência, ele é um dado trazido pelo presidente da CNJ e gostaria de convidar o senhor colega do governo a retornar à moção, pois não estamos falando de divulgação de imagens de pessoas inocentes, estamos falando da divulgação de imagens de pessoas que cometeram crimes, que realmente cometeram. Então, vamos manter-nos nisso. E falando novamente do cyberativismo. O cyberativismo é um movimento defendido atualmente porque ele traz liberdade de expressão. Ele traz a nossa efetiva liberdade de defender a nossa opinião e sermos respondidos. É falado da facilidade de manipulação e a distorção, mas como também já foi respondido, a nossa Constituição e a nossa legislação trazem soluções para isso, que são a vedação ao anonimato, o direito de resposta e o direito à indenização. A internet também, a nossa possibilidade de falar a respeito
de crimes que ainda não transitaram em julgados diz respeito a impedirmos a impunidade. Nós podemos fazer uma espécie de sanção anterior àquilo que a nossa justiça muitas vezes não faz de forma satisfatória. Muitas vezes nós vemos julgamentos, nós vemos casos, nós vemos crimes que não são satisfatoriamente sancionados. Então, a sociedade tem a possibilidade de falar e de dar a sua opinião, que foi o caso, justamente como falei anteriormente, da moça do estupro coletivo. Quantos aqui tiveram pelo menos 10 amigos que colocaram aquele filtro na foto do perfil? Aquele filtro contra a cultura do estupro no Brasil. Eu acho que todo mundo. Isso é um ótimo exemplo de como a internet possibilita a veiculação de informações ad eterno e para o mundo todo. É interessante que esse caso do estupro coletivo trouxe à tona as situações de muitas mulheres, não só no Brasil. Eu vi textos e textos a respeito da verdadeira cultura do estupro, que seria aquela que acontece nos estados israelenses, árabes, etc., nos quais há uma verdadeira institucionalização daquilo que seria o estupro, uma institucionalização entre aspas, porque é culturalmente aceito. Também vi vários outros casos que, destaco, não teriam tanta importância se não fosse a mobilização por causa daquele caso em particular. Hoje, nós não queremos falar apenas das exceções, que seriam os casos grandes e hediondos, mas também dos pequenos, que também são de interesse social, como o meu colega já bem disse. Eu acredito que ninguém aqui fica o dia inteiro buscando na internet casos de alguém que assaltou e roubou um celular, ou então que roubou um carro, algo assim. Mas que quando sai na internet, quando sai no jornal, é importante saber porque pode ter sido um familiar seu. Muitas vezes, nós nos informamos a respeito disso e somos beneficiados a respeito, por exemplo, de um bairro mais perigoso, de um lugar mais perigoso. Isso é importante para o interesse social. Trago também alguns casos a respeito do direito ao esquecimento. O nosso Supremo Tribunal tem tido entendimentos bastante ímpares a respeito desse tema. E o professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e advogado Daniel Sarmento diz: o que é perigoso no direito ao esquecimento é que este tem sido invocado, em geral, por autoridades ou pessoas públicas para tentar apagar fatos desabonadores da sua história. Essa é a vantagem da internet. Essa é a vantagem da veiculação de crimes na internet. Eu tenho certeza que todos aqui, se quiserem saber quem são os investigados a respeito da Lava Jato, basta poucos cliques, e você saberá o nome e o rosto de todos, que nós precisamos saber, porque temos nosso direito à cidadania. Obrigada. Para proferir um discurso de até 4 minutos. Alô, alô. O senhor está reconhecido. Muito obrigado à mesa novamente. Reitero que me chamo Túlio. E agora eu vou condensar os argumentos que foram trazidos ao longo do debate, que vai permitir que fique bastante claro porque o governo tem a completa razão em relação ao que está sendo discutido aqui hoje. O debate ele se voltou basicamente entre exemplos concretos, exemplos práticos, aliados com uma base jurídica consistente, e, do outro lado,
as abstrações da oposição. Com todo respeito, mas não dá para trabalhar assim. Nós aqui trouxemos exemplos empíricos, psicologia, o meu amigo do governo trouxe o nosso colega Humberto Eco, que ganhou um prêmio Nobel recentemente. Eu trouxe o senhor Daniel Kahneman, na psicologia, também vencedor do prêmio Nobel de Economia. Eu demonstrei aqui como a internet é uma péssima área para se julgar, como é uma péssima área para conhecer o mundo de forma adequada, de forma parcimoniosa. Mostrei por que a internet dá penas desproporcionais e inadequadas. Achei interessante que a própria oposição concordou comigo, disse que seria até interessante que a informação fosse divulgada ad eternum, o que é o cúmulo de desrespeito à proporcionalidade, à individualização da pena, ao devido processo legal e a uma série de outros princípios constitucionais. Portanto, não dá para admitir a argumentação apresentada pela oposição. Outro ponto que eu achei bastante interessante, trazido pelo meu colega do governo, é a questão do isolamento. Cada pessoa é uma ilha quando se trata de internet, mas cada pessoa quer fazer justiça. Mesmo que seja a justiça mais absurda, que é aquela justiça privada, que não quer escutar a posição do outro lado, que quer condenar sumariamente, se puder, cortar a cabeça. Isso é a internet. Isso é o tribunal kafkiano. Ninguém aqui quer ser colocado nesse banco de réus. Certamente, ninguém quer ser colocado nesse banco de réus. Ninguém quer ser vítima da civilização, do espetáculo. Ninguém quer ser a diretora do colégio de base que, 20 anos depois, como ela falou em uma entrevista ao SBT, ainda não consegue emprego. Ainda não consegue emprego 20 anos depois, no caso 22, hoje a entrevista, salvo engano, foi em 2015. Ninguém quer ser vítima disso. Ou seja, nós trouxemos exemplos concretos, práticos, por que aqui o direito à imagem deve prevalecer. Por que a internet não pode ser utilizada como tribunal de inquisição? Por que aqui deve prevalecer a razão e o Estado de Direito? Neste sentido, faz de forma clara e cristalina por que a moção é adequada, porque nós não devemos expor pessoas ao ambiente de internet e sim submetê-las a um julgamento justo. Para concluir a minha fala, após condensar o que foi apresentado aqui no debate, eu trago uma frase que eu vi algumas semanas atrás no Facebook. Bastante interessante a frase. A internet é o único lugar do mundo em que poetas mortos continuam a fazer frases. Curiosamente, essa frase era de autoria suposta de Albert Einstein. Albert Einstein morreu em 1955. A internet foi criada em 1969. Vejam que ambiente seguro está repleto de informações falsas por aí. Não confiem na internet. E eu não quero vocês nesse banco de réus. Muito obrigado. Oi, som. Tudo bem. O senhor está reconhecido. Boa noite novamente. Agradeço pelo tempo cedido à mesa. Chegamos ao final desse debate. A moção era: esta casa não exporia na internet a imagem de pessoas que cometeram um crime, sendo crime considerado no sentido lato, no sentido comum, e não consideraríamos aqui, no caso, o crime chamado transitado e julgado, aquele crime que já foi julgado, a pessoa já está respondendo, ou a pessoa é inocente. Muito bem. Durante todo esse debate, os caros colegas do governo trouxeram uma série de casos pontuais, informações coerentes. Mas o problema é que eles se ateram simplesmente às exceções e aos pequenos casos. Pequenos casos esses que, a partir do momento que você fala que a internet ela é uma fonte onde as pessoas são imbecis, são casos que acabam limitando a grande potencialidade desse instrumento. Não estamos aqui falando que as pessoas devem julgar. O nobre colega
da oposição falou aqui no mínimo umas 3 vezes, eu estava contando ali nesses momentos, que a internet julga errado, que as pessoas julgam errado, mas o problema é que não vai ser a internet que vai julgar. Quem julga é o judiciário. Quem julga é o judiciário. Não sei se vocês sabem, mas existe um termo chamado jurisdição. Jurisdição é o poder de decidir em meio a um caso concreto, em meio a uma história, em meio a uma vítima e um réu. De forma que quem vai julgar ainda é o judiciário. Ainda é necessário um controle na internet. Não estamos aqui falando que a partir desse momento nós vamos acabar com o judiciário, que se exploda o STF, Deus me livre, e que a partir desse momento simplesmente vamos julgar na internet. Que tal isso? Se eu sair daqui e eu não gostar do julgamento, eu posso muito bem querer julgar os nobres colegas que estão me julgando ali. Claro que não. Não estamos falando disso. Ainda existe, sim, um judiciário que vai decidir. Ainda existe uma pessoa a quem todos nós temos que responder a partir do momento em que fazemos uma coisa que é inadequada. A diferença aqui é que estamos construindo um grande instrumento, estamos estabelecendo um grande instrumento que, a partir desse momento, ele vai poder ser utilizado no combate à criminalidade, mas sempre sendo limitado, já porque a moção está falando claramente das pessoas que cometeram crime. Se as pessoas não cometeram crime, ou se a resposta que elas vão receber é uma resposta pior, que seja julgado também. Pois nós não temos esse direito. Esse direito é do judiciário, e feito à base das leis, já que estamos num Estado de direito. E esse é o questionamento que eu quero deixar para vocês. Foi falado aqui que, no final, é um conjunto de informações que não é útil, que não tem uma funcionalidade, já que as pessoas podem colocar o que querem. Mas, a partir do momento que isso é bem regrado, a partir do momento que isso é bem utilizado, é um grande instrumento. Parem para pensar como seria em casos como O Assassino do Zodíaco, não sei se vocês sabem, até um bom filme, se vocês quiserem assistir, em que, pela falta de uma série de instrumentos para serem utilizados para estudar o caso, até hoje esse homem não foi encontrado, entende? Isso foi em 1960, na década de 60, no caso. Mas, a partir do momento que esses instrumentos são utilizados e a imagem desses indivíduos ela pode ser veiculada, ocorrem diferenças. É um novo instrumento que nós podemos utilizar, mas sempre, repito, com os seus cuidados. O interessante no final de tudo isso, e eu quero deixar bem claro aqui, é que essas informações elas não são inúteis. As informações que estão na internet não são inúteis. Aqueles números absurdos que foram citados aqui, eles não são inúteis. Se vocês colocarem no Google e precisarem de alguma coisa, eu garanto que vocês vão achar muita coisa importante ali dentro. Apesar de muita besteira, como a frase do Albert Einstein. Uma vez, Henry Ford falou assim: o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o processo do futuro, para um progresso no futuro. De forma que, a partir do momento que nós entendemos que toda essa informação, a partir do momento que ela é filtrada, que ela é realmente organizada, ela é um grande instrumento para mudarmos uma série de coisas em nossa sociedade. Entre elas, a criminalidade, um combate à criminalidade. Eu quero terminar falando para vocês uma frase de um grande sábio, um milenar sábio, na verdade, o sábio Confúcio, que é assim: se queres o futuro, estuda, conhece o passado. Eu garanto a vocês que uma grande fonte do passado é a internet. Muito obrigado. A mesa agradece ao discurso proferido pelo senhor líder da oposição e dá por encerrado o debate. Nós iremos nos reunir e, em seguida, eu espero que vocês se entretenham, em seguida nós iremos dar o resultado final. Obrigada novamente a atenção de vocês e tenham uma boa noite. Pode? Dessa forma, eu gostaria de convidar a mesa julgadora da final do 6º torneio anual de debates para tomar seu lugar no palco. Gostaria também de convidar ao palco as duas equipes brilhantes que nos proporcionaram esse debate. O governo, na pessoa do senhor Túlio e do senhor Tiago, por favor. E a oposição, onde conta a oposição? A senhora Damares e Eric. Todos à vontade. Dessa forma, eu passo a palavra à senhora oradora da casa, a senhora Mariana Estrela. Por favor, anuncie o resultado que estamos todos ansiosos para saber. Gente, boa noite novamente. Eu espero que não tenha sido demorado, mas vamos logo ao que interessa, o resultado do debate. O senhor líder do governo, Túlio, recebeu a pontuação de 83 pontos. O senhor líder da oposição, Eric, recebeu a pontuação de 83,5. O senhor deputado do governo, Tiago, recebeu a pontuação de 79,5.
E, por fim, a senhora deputada da oposição, Damaris, recebe a pontuação de 75,5. Fazendo com... Claramente. Eu vou ficar de ponta de pé. Fazendo com que o governo seja campeão por 162,5 a 158,5. Obrigada pela atenção de vocês. Vamos receber os troféus de vocês, por favor? Só mais uma, porque eu acho que eu mexi o cabelo bem na hora. Obrigada. Obrigado. Obrigado às equipes. Eu gostaria de, por último, anunciar a colocação dos 3 melhores debatedores deste torneio. Por favor, senhora oradora da casa, o resultado. Com o papel. Muito obrigado, muito obrigado. No envelope. Aqui. Eu tenho o prazer de anunciar que o melhor debatedor do torneio, e esta média calculada com toda a pontuação daquele indivíduo, daquele senhor ou daquela senhora, ao longo do torneio, é o senhor Eric Ian. Senhor Eric Ian. Em segundo lugar, o senhor Túlio Mesquita. E em terceiro lugar, a senhorita Damaris Reilly. Desta maneira, como presidente desta Sociedade de Debates e como anfitrião desta noite, eu declaro encerrado o 6º torneio anual de debates. Obrigado.